Capítulo 10. Técnicas de estudo. Bem, se você começou a ouvir este audiolivro por aqui, olha, meu camarada, você está com muita pressa. Você não cometa esse erro. Por favor, volte e comece do início do audiobook. Muito bem, a pressa e a vontade de ir direto ao assunto não funciona. Você precisa de base. E, se você já ouviu a parte inicial sobre organização, então sim, vamos falar sobre técnicas de estudo. 1. O que é o estudo? Olha, estudar é divertido, é agradável e compensador. Tudo o que eu consegui até hoje na vida foi através da bênção de Deus, da ajuda dos meus pais e do estudo. Mesmo que alguma matéria possa não ser útil para o resto da vida, se ela cai no concurso, ela é útil para você. Estudar deve ser considerado algo prazeroso, um hábito de vida, o fruto de uma curiosidade permanente. Do ensino de Paulo Freire, pode-se dizer que estudar é uma atividade que exige uma postura crítica, na qual aquele que estuda se sente desafiado pelo texto, pela matéria, em sua totalidade. E seu objetivo é apropriar-se de seus significados. Estudar é assumir uma postura curiosa, a de quem pergunta, a de quem indaga, a de quem busca. Estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto. E estudar é uma atividade que exige humildade. Estudar também não é memorizar mecanicamente como se o saber fosse uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Estudar é, sobretudo, pensar a prática. E pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Claro, o estudo deve ser feito com objetividade. Se estamos estudando para provas e concursos, devemos nos adaptar, aprender a matéria específica e aprender a transmitir esta matéria para os examinadores. É assim que funciona. Depois do concurso, você irá estudar outras coisas, irá ter outras diversões, mas, no momento, devemos focar no nosso objetivo. Quando se passa a estudar, reinventando, questionando, atuando como sujeito e não como objeto, buscando uma mudança positiva no rendimento, o estudo passa a ter muito mais graça e é muito mais eficiente. (2) Estratégia e método de estudo. Estratégia de estudo. Estratégia de estudo. Estratégia é um conjunto sistematizado de ações ou procedimentos dirigidos a um fim que se quer alcançar. São os planos adotados para a realização de determinada tarefa. Pode-se chamar de tática a parcela do planejamento para cada meta ou tarefa parcial. A estratégia é a ação geral que trabalha com o todo. Uma boa estratégia de estudo deve considerar: personalização. Cada pessoa é diferente de outra. O mais importante é que o seu modo de aprender e o seu resultado sejam respeitados. Técnicas de terceiros, inclusive as minhas, devem ser sempre testadas. Se funcionarem, ótimo. Se não funcionarem, procure adaptá-las às suas peculiaridades. Personalize as técnicas. Se uma forma de estudo funciona para você, não se engane caso alguém diga que ela não é boa, ou que gasta muito tempo, ou que tem este ou aquele defeito. Se funciona bem para você, a técnica é muito boa. Por exemplo, eu tenho alunos que aprendem muito bem transcrevendo a matéria para cadernos, ou seja, literalmente copiando a matéria. Ora, em geral, copiar a matéria à mão leva muito tempo e não vale a pena. Mas se alguma pessoa aprende bem assim, ótimo, ela já descobriu um sistema. Você precisa descobrir o que funciona para você. Se você estiver aprendendo, ótimo. Você pode até tentar novos sistemas, mas nada obriga a não usar algo que está funcionando. A flexibilidade que deve existir no horário também pode e deve existir aplicada às técnicas e ao modo de execução. Avaliação da relação custo-benefício. Monitore o seu processo de aprendizagem. Preste atenção àquilo que está funcionando, àquilo que vale a pena e àquilo que não vale a pena. Um processo contínuo de aperfeiçoamento não dispensa uma constante verificação das vantagens e desvantagens de cada método. Isso permite aumentar o rendimento e, cada vez mais, a personalização das técnicas.
A avaliação da relação custo-benefício funciona não só para o estudo, mas para qualquer coisa na vida. O importante é saber que a estratégia, os métodos e as técnicas são capazes de fazer milagres. Sabemos que 1 centímetro ou alguns centésimos de segundo podem significar uma vitória nos esportes. Assim, do mesmo jeito, um ganho pequenininho, infinitesimal, proporcionado pela técnica de estudo, pode ser a diferença entre você passar ou não passar no concurso, para você alcançar ou não alcançar o sucesso. Três. Técnicas básicas para o estudo eficaz. As técnicas básicas de estudo são 1. Motivação, 2. Amor à matéria, 3. Curiosidade, 4. Acuidade e 5. Agregação cíclica. Você verá que as técnicas básicas de estudo têm íntima relação com a programação do cérebro. Motivação. Se você não tem um bom motivo para estudar, não tem um bom motivo para aprender. Se não tem um bom motivo para aprender, simplesmente você não vai aprender. E então, quais são os seus motivos? Você sabe. Ou se começa a estudar com um bom motivo, ou é melhor ir fazer outra coisa. Estudar só vale a pena e frutifica quando é feito com um bom motivo, quando quem estuda está sabendo por que está ali fazendo aquilo. Se você não tem motivos para estudar, ou se há outras motivações maiores, siga seu coração. Faça o que o seu coração estiver mandando. Porém, como ensina Wellington Salgado de Oliveira, o importante é você não se arrepender depois. Ao decidir se você vai estudar, ou melhor, se você vai estudar para valer ou não, pense não só no seu presente, mas também no seu futuro. Ao se motivar para estudar, lembre-se dos benefícios que aquele esforço irá produzir. Visualize mentalmente o que você quer, os seus objetivos, a satisfação de aprender, a satisfação de ir bem nos concursos. Visualize o seu contra-cheque, o seu olerite, o seu final de semana, as férias, as viagens, a estabilidade. Visualize tudo isso, o seu status, a sua oportunidade de servir ao próximo. Se eventualmente não gostar de estudar e com tudo isso continuar não querendo estudar, meu amigo, você não deve fazer concurso público. Mas eu tenho certeza que se você aprender a gostar de estudar por aquilo que o estudo vai proporcionar para você, você vai mudar de atitude e, gostando, irá aprender muito mais. Saiba sempre a razão do que está fazendo, motive-se e o aprendizado será uma consequência natural. Amor, uma das maiores motivações. O amor é tão importante para o rendimento da pessoa que já foi dito que gênio é uma pessoa normal que trabalha no que gosta. Não há nada que não seja otimizado com entusiasmo. No caso do estudo, o amor, o prazer, o se gostar, pode ser considerado uma chave mestra. Permita-me um exemplo pessoal. Eu não gostava nem um pouco de direito comercial. Aliás, passei para a Defensoria Pública, em primeiro lugar, sem que ele me tenha feito muita falta. Mais tarde, no concurso para juiz de direito, o direito comercial respondia por 10% da prova. Eu precisava tirar 50 pontos em 100. No primeiro concurso que fiz para o cargo, tirei 42 e 0 em comercial. No segundo, tirei 46,5. Isso, fiquei por 3,5 pontos em 100. Dói muito. E mais uma vez tirei 0 em direito comercial. Nesse momento eu cheguei à conclusão de que direito comercial estava fazendo falta. Não dava mais para viver sem ele. Como resolver o problema? Ora, no meu caso foi simples. Minha relação com direito comercial era uma relação de evitar dor, ou seja, negativa. Eu passei a ter uma relação de prazer, positiva. Sem qualquer exagero, eu posso assegurar que eu olhei para o Código Comercial e disse para ele que até ontem eu não o amava. Mas, como ele era necessário para eu alcançar os meus sonhos, minha carreira, meu sucesso, meu contra-cheque, eu passei a amá-lo. Assim, num ato de vontade, num ato consciente, num ato de inteligência, eu simplesmente me apaixonei por direito comercial. E, olha só,
A partir daí, passei a ler e estudar esta matéria com uma nova atitude e, com essa nova atitude, passei a aprender direito comercial. Foi assim que eu aprendi a gostar de direito comercial e no concurso seguinte passei a pontuar também nessa matéria, e uma boa pontuação. Nesse concurso eu tirei algo em torno de 67 ou 68 pontos. O aumento considerável foi porque eu continuei estudando as outras matérias e resolvi o meu problema emocional com a matéria onde eu vinha tirando 0. É o que eu recomendo para você que está me ouvindo agora. Se você fizer isso, você vai conseguir o que você quer e tanto eu, quanto você, quanto a editora Plug Me, estamos aqui para isso.